Irmãos, vocês têm em mãos aí o livro História das Religiões. Vamos estudar nessas 4 lições a História das Religiões. Um detalhe, este livro é um pouco técnico, ele é histórico. Nós temos alguns livros no médio que são históricos, então nós temos que, trouxe ao contrário, pede emprestado lá para baixo, talvez tenha algum livro lá. História das Religiões. Tirou lá. Então é muito histórico este livro, e nós vamos só passar alguns tópicos, porque senão fica muito maçante, fica cansativo até para os irmãos. A gente ficar detalhando muito, porque uma simples leitura ela já basta. Como não tem aqui, principalmente as primeiras aulas, quando entrar judaísmo e cristianismo, a gente detalha um pouco mais, porque são mais bíblicos, são do povo bíblico. Mas este livro, ele não tem o intuito também de nós fazermos a refutação, embora a gente comente algumas coisas, refutando, mostrando o que a Bíblia fala, mas História das Religiões não tem por objetivo refutar essas religiões, até porque nós estamos estudando teologia, e o teólogo é aquele que caminha pelas religiões, é aquele que caminha analisando, não frequentando, mas é aquele que caminha analisando as religiões, porque uma hora ou outra vão te perguntar: mas por que tem tanta religião? Por que tem tanta igreja? Por que disso? Então nós caminhamos só analisando essas religiões, porque o teólogo ele é a pessoa especializada nesta busca, neste estudo, no estudo da religião, tá certo? Então nós não vamos fazer muita refutação, vamos só comentar. Vai ter um livro aqui, não sei se os irmãos já observaram a grade curricular, vai ter um livro que será para o ano que vem, o livro de número 17, que é Seitas e Apologética. No Seitas e Apologética a gente vem mostrando as seitas e refutando, desmascarando, desmentindo os falsos erros deles, porque apologia é isso, apologia é defesa da verdadeira fé, da ortodoxia. Então nós vamos fazer a apologia do que realmente a Bíblia diz. Agora, como o nome diz, eu vou até trazer um livro para os irmãos que é bem interessante, História das Religiões, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos? Então, para início, eu gosto sempre de lançar uma pergunta quando eu inicio esse livro. Como surgiu a religião? A religião surgiu da onde? Da crença no Deus Criador. Você acha que foi a crença em Deus? Estou chutando. A religião. Religação. O termo é vem de religar, está ali na página 11, acho que é a mesma página. Isso, página 11, ali no segundo parágrafo, etimologia, religare, Aqui, ó. Religare, do latim. Religar, que é o que? Ligar novamente. Mas a pergunta é: como surge a religião? Como que surge? Historicamente. E que daí nós vamos ter que... Aí eu vou para provar isso, eu vou ter que analisar na Bíblia, Eu vou analisar com os irmãos. Quando você estuda no sentido amplo, não se vai para a Bíblia, vai só para a história. Mas temos como provar na Bíblia também aquilo que eu vou falar para os irmãos. Então a religião ela vai surgir disso aqui, ó. Dá para ler ali? Do medo do homem. Então a religião surge por causa do medo. O homem fica com medo de alguns eventos, alguns fenômenos, algo que ele desconhece, e o que ele vai fazer? Ele vai reverenciar, ele vai adorar,
ele vai fazer um sacrifício, que nós vamos já analisar também da onde que surge sacrifícios. Ele vai procurar um jeito para aplacar. Por exemplo, o homem vê um relâmpago, um trovão, o sol, que o sol tem influência, que ele precisa do sol para trabalhar, para ter os seus afazeres. Se não tiver o sol, quando cair a noite, não é igual hoje, né? Tem lâmpada para tudo quanto é lugar, a gente enxerga. Não, até eles descobrirem o fogo, eles ficavam na escuridão total. Então ele vai ter medo da escuridão, e ele vai adorar o sol. Ele vai ver que a lua tem influência nas estações, na mulher, né? Nas marés. A lua influencia. Ele vai adorar a lua. Por isso que nós temos lá no período bíblico, porque o período bíblico também fala de um período pré-histórico, não no sentido pré-histórico do Neandertal que é invento, mas de um povo primitivo, um povo que está desenvolvendo-se, um povo que está em fase de desenvolvimento, que ainda é muito primitivo comparado a nós. Então eles vão reverenciar isso. Então a religião vai surgir do medo. O comentarista coloca aqui que a religião, ele vai surgir, depois ele vai comentar aqui, na página 14, nós já vamos chegar lá, para concluir, só vamos passar pelo livro aqui para nós ficarmos certinho. Critérios de religiões. Então quando a gente fala de religião, a gente vê aqui, observa que no sentido geral, que precisa de alguns critérios, né, para você, vamos dizer assim, ter uma religião, para você ser um religioso. Primeiro é a obediência, né? Toda religião prega a obediência a uma divindade, a um ser supremo. Toda religião tem isso. Confiança. Toda religião também trabalha a base da confiança. Nós, no caso que estamos inseridos na religião chamada cristianismo, nós somos cristãos, protestantes, pentecostais, né? Que tem cristãos católicos, carismáticos, não os carismáticos, tem cristãos protestantes, não pentecostais, tem cristãos reformados. Então, o cristianismo é a religião. Por isso que a gente não pode ser religioso, né? Nós temos que partir para o evangelho, que lá na frente a gente vai mostrar a diferença, né, para os irmãos. Mas dentro do que nós conhecemos, isso existe. Nós obedecemos a Deus, nós confiamos nele. Dependência. A religião também trabalha a questão de dependência. Por quê? Se há um objeto da adoração, se há, ou melhor, um alvo da adoração, se há um Deus, se há uma divindade, essa divindade é soberana, é superior, é maior, e você precisa depender dela. É por isso que Nietzsche, né? Filósofo Nietzsche, ele vai entrar num grande ateísmo, porque ele vai colocar o homem como acima de todo tipo de crença. Pode ser filosófica, pode ser religiosa, pode ser cristã. Ele vai colocar o homem como um super-homem, que o homem não precisa depender de nada, que o homem só tem que depender da sua consciência, que o homem que faz as suas regras, que o homem não deve nada na questão moral, porque isso daí foi inventado por Sócrates, que o homem não tem que ficar pensando no mundo das ideias, porque isso foi inventado por Platão, que o homem não pode ter uma esperança no mundo vindouro melhor, porque isto foi inventado pelos cristãos, o paraíso cristão. Então o homem tem que ser um super-homem. Não é à toa que ele morreu, não o super-homem do Clark Kent aqui, mas o super-homem é aquele, na visão de Nietzsche, é aquele que transcende a todos esses tipos de pensamento que eu falei e vive a sua vida como ele desejar que tem que viver. É ele que faz a regra. Não é à toa que Nietzsche morreu de sífilis, né? Então é o grego, é o primeiro. Não. Esse daí foi aqueles que tiveram mais influência para toda as eras sequentes, mas já existiam outras culturas também fortes, né? Mesopotâmia, lá em Ur, no caso, né? Babilônia,
a Síria, então tiveram outras, Persa, mas a que mais tem influência a nível mundial, que tomou aí mais posses, né, foi a grega, né? Que a grega conseguiu estabelecer a sua cultura intelectual nesses países que ela dominava. Ela não apenas dominava o território, ela queria helenizar, colocar cultura no mundo inteiro, assim como a Babilônia já começou com isso, porque por isso que Babilônia, eles pegaram os príncipes para vir para o palácio e aprender a cultura da Babilônia, que é ali, daí tem a história de Daniel, né? A gente vê isso, eles vindo e ensinando a cultura. A Grécia teve muita eficácia nisso. A Roma tentou acompanhar, mas não teve tanta, né, influência, porque os filósofos gregos realmente eles tinham uma capacidade extraordinária. Então nós recebemos muita influência deles também, tá certo? Então, no sentido de grandiosidade, a Grécia, ela muito forte até os dias de hoje, né? Se nós buscamos a intelectualidade, conhecer, racionalizar, foi por causa dessa cultura grega aí que expandiu essa área, que quis esta área, que investiu nessa área. Bom, nós temos a reverência. Nós também somos reverentes a Deus, não somos? Então toda religião tem isto. Transcendência, né? Crer em um Deus, um ser transcendente, né? Que transcende aquilo que é limitado, né? Então nosso Deus, ele é transcendente também. E daí nós temos aqui alguns aparatos da religião cristã: ajoelhar, vestimentas, né? Velas, e coloca ali algumas coisas. Inclusões. Nas inclusões da religião, nós temos objeto sagrado. Todas as religiões têm objetos, página 13, sagrados. A cristã é a única que tem pouco, né? Porque o que é sagrado para nós? A Bíblia, né? A Bíblia é sagrada, a palavra de Deus. Mas as diversas religiões, eles têm também amuletos, eles têm relíquias, né? A própria católica, né, que é cristã, mas tem várias relíquias, que segundo em alguns tempos, né, hoje talvez seja diferente, mas em alguns tempos lá atrás, se você fosse visitar Roma, você tinha que pagar para ver a relíquia tal e encostar, porque você seria abençoado, né? Você sairia abençoado se você encostasse no crânio de Pedro, por exemplo. Então, isso tudo para arrecadar, é claro, né? Mas as diversas religiões, né? Nós temos ali os hindus, tem o Bhagavad Gita, os sikhs tem o seu grande, o cristão a Bíblia, o muçulmano o Corão, e até os neopentecostais hoje também estão criando, colocando muitos objetos, adereços, né? Nós vamos ver o que é isso mais para frente. O neopentecostalismo coloca adereços, né? Começou lá com um copinho em cima da água, né? Nas antigas, né? Um copinho, né? Em cima do rádio, né? Depois da TV. Aí o assembleiano não podia colocar na TV porque não tinha TV, né? Então era no rádio mesmo. Hoje teriam dificuldade, né? Tem que mudar, porque as TV não suporta mais um copo d'água. Tá fininha demais, né? Tem que ser um cálice daí de ceia, né? Para ser abençoado. Então, essas coisas aí se tornam sagradas, né? Dependendo do ponto de vista da pessoa. A pessoa acha que tomando aquilo lá é realmente algo sagrado, algo que vai fazer um efeito na sua vida. Nós temos nas religiões pessoas consagradas, né? Sacerdotes, xamãs, né? Pajés, tem diversos aí, né? No caso, na nossa igreja, nós temos os dons ministeriais, pessoas que são consagradas, né? Mas alguns aqui, na maioria das religiões, são pessoas, homens que, principalmente no catolicismo, né, que tiveram um grande impacto na sua cultura e merecem ser reverenciados de uma forma diferente, né? Nós olhamos para esses grandes homens da história e apenas admiramos e buscamos ser iguais, como exemplo, assim como Paulo falou: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas você não vai ver nenhum crente, né, adorando Moody, adorando Billy Graham. Se tem é porque é bocó, né? Porque não aprendeu a Bíblia ainda. Até João se encantou com um anjo, né? Ele tinha visto diversos anjos. Imagine, João tinha visto
querubim, João tinha visto serafim, João tinha visto um anjo que era semelhante a Cristo, no capítulo 10 de Apocalipse, semelhante a Cristo. De Jesus tem um sósia lá no céu, então tem um anjo que é semelhante ao Cristo. Se você pegar a característica desse anjo no capítulo 10 de Apocalipse e o Apocalipse 1, que descreve Jesus, você vai ver que tem semelhanças, mas lá é um anjo e o capítulo 1 é Cristo. Agora ele viu um anjo lá no capítulo 20 e pouco que ele quis adorar. Então esse anjo, imagine, esse anjo deveria ser glorioso também. Aí o anjo falou: não faz isso, rapaz, adora somente a Deus. Então, nem a seres espirituais a gente pode adorar a não ser a Deus, quanto mais o homem, né, que é falível. Por mais santo que ele viveu a sua vida, ele é pequeno diante da grandiosidade do nosso Deus, ou diante da grandiosidade de um anjo, porque um anjo, ele é superior nesse sentido de poder, força, glória, né? Velocidade, a agir perto do homem, que é finito e limitado. Se nem esses seres a gente pode reverenciar. Então, a questão de canonização. A canonização de pessoas vem de algo muito importante que ela fez, né, durante a sua vida, né? E às vezes tem que ter algum milagre, né, em volta daquela pessoa, né, envolvendo. Falou assim, em relação biblicamente. Não, biblicamente só se tiver naqueles livros que eles acrescentaram, que eles pegaram, né, da Septuaginta. Mas não existe na Bíblia nenhum ponto, né? Nenhum ponto. Pelo contrário, nós vemos na Bíblia exatamente o oposto, né? Quando as pessoas queriam reverenciar um rei como Deus, Deus já repreendia, né? Mas eu acho que talvez por causa que sim, quando a gente quando o Pedro passava, a sombra dele, os olhos, essas coisas. Exatamente, eles criaram, né? Você foi criado lá pela época de 500 a 1500, até 1300, mais ou menos. E depois já começam alguns reformadores questionarem, né? Precursores da reforma. Nós vamos ter um livro que nós vamos estudar a história da igreja. Aí eles já começam a questionar algumas coisas que foram acrescentando. Então foi um período de heresias, né? Que começaram a acrescentar mariolatria, aí também a adoração a esses homens. Foi nessa época, foi um desenvolvimento, né? E é um afastamento da palavra, né? Como nós já comentamos aqui lá no básico, quando a igreja começa a se afastar da palavra, ela tem a tendência de criar modismos, né? Criar algumas coisas que chegam às vezes a ser heréticas, né? Chegam a ser heréticas, dependendo do que se coloca. Então nós temos aqui a interpretação de eventos naturais. Até nós somos assim, né? Toda religião vai ter. Se você assistir Troia, por exemplo, você vai ver que quando eles vão para a guerra lá, quando Atenas, acho que é Atenas, né? A Grécia no caso, né? Vai para, são vários, né? São várias, na verdade são várias cidades ali da Grécia que vão para a guerra contra a Troia. Você vai ver que em um determinado momento, na primeira batalha lá, eles vencem, e posteriormente a isso, um príncipe lá fala: não, vamos ter cautela, não é assim. Os melhores guerreiros deles não lutaram. Aí os sacerdotes lá chegaram para o rei e disseram: não, hoje eu vi uma águia com uma serpente nas mãos, nas patas, né? Agarrada nas patas. Isso quer dizer que Apolo já deu a nossa vitória, nós vamos ter a vitória. Então eventos que eles viam, né, acontecer, eles interpretavam profeticamente. E às vezes nós crentes não somos diferentes, não. Porque a Bíblia fala algumas coisas, nós queremos às vezes colocar pontos, sendo que às vezes nem tem nada a ver. Já comentei com os irmãos aqui, né? O Daniel 8 com as torres gêmeas, né? Lembra? O capítulo 17 lá de Isaías com as bombas que soltaram na Síria. Nós queremos interpretar porque a gente vê semelhanças, mas muitas vezes dentro de um contexto, quando você se estuda, você vê que não é aquilo que significa, não é aquilo lá. Então, mas todas as religiões terão essa característica: declaração de crenças, né? Sem crenças não tem como, né? Como o irmão falou lá, a religião é característico crer, né? Como que eu perguntei, como surgiu a religião? Eu vou falar da crença, né? Isso é característico da crença.
certo? Que é religar a uma divindade, né? Palavra, religar. Aí nós temos a prova cabal aqui de que isto não é que religião não é coisa de pessoas com mente fraca, como disseram desde o período do iluminismo, século XVIII até o século XX mais ou menos, disseram que religião é coisa de gente pequena intelectualmente, mas não é. Já observaram hoje, quem fala isso na realidade é ignorante, porque observa-se arqueologicamente, antropologicamente, cientificamente que a religião ela é universal. Todo homem pode beirar a selvageria, viver no mato lá, sem nunca ver nada de civilização, mas ele tem um código de regras, de leis, e dentro desses códigos da sua vivência está a adorar a uma divindade. Você pega lá nossos índios antigamente, né? Já tinham lá Tupã, já tinham um ser divino que eles adoravam. E nós olhamos para esse povo e diz, eles são pagãos. Mas será que Deus não se revelou para eles de uma forma diferente, né? Para que eles adorassem? Então, ou não é um afastamento também? Por que eles têm isso dentro da sua adoração? É porque o homem se afastou e perdeu também aquela conexão correta com Deus. Nós já vamos ver isso aqui na Bíblia, tá certo? Então, por isso nós temos diversas religiões, porque o homem perdeu. Imagine você vendo algo hoje e descrevendo, você vai descrever com clareza, não vai? Imagine que você vai descrever o mesmo evento daqui a um ano, sem pegar para ler aquilo que você escreveu. Daqui a 2 anos você vai novamente falar sobre, e continua. Daqui a pouco você pega todo o histórico que você escreveu de ano em ano, você vai ver a diferença gritante, né? Desde o início do evento ao último ano que você descreveu. Você vai ver que lá no último não tem detalhes e já está totalmente deturpado. E é você mesmo que escreveu. O ateu, o que o ateu faz? O ateu ele quis banir Deus do seu pensamento. Então é isso que o ateu faz, ele quer banir Deus do seu pensamento. Mas nós temos aqui, depois da era cristã, nós temos 18 séculos onde não tem nenhum vestígio de ateísmo. O ateísmo é algo muito recente, do iluminismo para cá, que procuraram banir Deus do seu pensamento, né? Filósofos franceses foram influentes nisso. Então, eles quiseram, né? Até tiraram lá igrejas, bibliotecas, onde tinha bíblias, mudaram. Então eles quiseram banir, até uma época houve perseguição à Bíblia, né? na França, quiseram banir Deus de todo o pensamento, mas não conseguiram, porque chegou no século XXI, século XX, a ciência que no século XVIII disse, nós temos toda a resposta, a religião não tem. No século XX eles estão pedindo arrego, né? Porque eles não conhecem tudo. E agora, século XXI é forte, fortíssimo demais, cientistas teístas, vamos dizer assim, que crê. Nós temos aí a última teoria, né, que é chamada de teoria do design inteligente, que combate totalmente a teoria darwinista, e muito bem fundamentado cientificamente, sem nada de espiritualidade, só com base. Eu fui na palestra lá do Marcus Eberlin, ele é um bioquímico. Ele diz que só com a bioquímica é impossível ser ateu, porque a bioquímica foi muito bem planejada, nosso corpo foi muito bem planejado. Muito bem, por exemplo, ele estava explicando lá, se nós fôssemos igual aos macacos, Deus é tão tremendo, né, que colocou os nossos poros aqui, para nós suarmos e não derretermos, né? Não derretermos. Agora, se o macaco já não sua, não tem esses poros, né? Ele transpira pelo pelo. Um macaco não pode fazer uma corrida, por exemplo, né? Correr uma maratona, ele morreria, porque ele transpira pelo pelo. Nossa pele, ela é tipo, acho que é a pele que ele falou, usa os termos técnicos, né? Como se fosse nylon, um monte de nylon é feita a nossa pele, por isso que nós não dissolvemos quando nós entramos em contato com água, com o sol, porque é um nylon, vários fios, micros, né, fios, e é um nylon, ele protege a nossa vida. Então somos feitos de nylon. É bem interessante.
vai ser traduzido aí o livro dele, né? Foresight, eu acho que é, não lembro agora, que é previsão, quer dizer previsão, que Deus previu todas as coisas e fez o homem para suportar isso. Aí já tem um livro dele que é Fogos Planejados, e esse livro que vai sair agora em português, que só tem em inglês, ele mandou lá para os Estados Unidos a tese com 450 páginas. Aí enxugaram para 172 e falaram, vamos usar só os argumentos que é o último prego no caixão do ateísmo, né, do darwinismo. Aí enxugaram para 172 páginas, mas ficaram só os argumentos fortes em relação ao planejamento de Deus ao criar o homem. Então, se você pegar lá, já foi visto lá já na internet, eles compartilham, né? Não vou saber o nome agora, tipo uma célula, né? Levando uma bolinha assim, parece que ela está andando, né? Caminhando, que ela conduz a serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade, que deixa a gente relaxado, tranquilo. Então parece uma pessoa carregando uma bolinha assim, ela vai andando. É até lindo, né? E vai certinho. Então ela que leva. Então é muito um detalhe, né? É muito detalhado. O corpo humano é muito detalhado. Até ele mostrou lá a galáxia, né? Ele falou que tem mais de 10 trilhões de galáxias no universo, mas a nossa é a melhor de se viver. Ele diz que a nossa é a única que é bem planejada. Por quê? O planeta Terra está bem protegido. Nenhum asteroide vai atingir aqui, porque quando chega próximo, a gravidade de Júpiter ela puxa tudo, porque a gravidade é infinitamente maior que a Terra. Então qualquer vestígio, né? Qualquer asteroide que esteja passando perto de nós aqui, ele é puxado pelos dois planetas que estão ao lado da Terra. Então é coisa extraordinária que Deus fez. Então, se você quiser cientificamente conhecer esses argumentos, aí tem um livro, né? Tem o livro A Caixa Preta de Darwin, que realmente esse é um americano que ele destrói, né? Ele destrói o argumento darwiniano, né? Ele escreveu e ele desmorona. Esse livro ele desmoronou totalmente a teoria darwinista. Então é uma tese, foi escrita lá em 1998 e ampliada agora, e realmente ela tira, né, totalmente a veracidade. E é um debate acadêmico, né? Alguns questionaram ele, darwinista, e ele sempre respondendo esses questionamentos. Então é interessante, né? Isso só para explicar, responder o ateísmo para os irmãos, porque o ateísmo que gerou essas teorias aí furadas, né? De Darwin. Até porque Darwin ele não tinha o propósito de escrever contra a criação. O problema foi os darwinistas, né? Os sucessores, que usaram a sua teoria para querer refutar o criacionismo. É assim como eu disse lá para os irmãos ontem na aula, o problema não é o Calvino, o problema é os calvinistas. Então, os sucessores, os discípulos, muitas vezes serão os problemas, porque não vão fazer jus ao seu mestre. Que oração para eu ficar por dentro? Gentileza? 15 Obrigado. A religião é a experiência mais antiga. Então aquilo que coloca que Gênesis 1:1 mostra a religião. Mas na verdade em Gênesis 1 até o capítulo 3 não existe religião. Porque religião não é religar, e não é religar a uma divindade. E como a gente estuda a Bíblia, a gente está falando que essa divindade é o nosso Deus, né? Então Adão não precisou ser religado a Deus, porque Adão estava ligado. Ele estava ligado, ele não tinha caído. A religação vai vir após a queda, que o homem vai tentar buscar a Deus novamente. Aí vai surgir um Abel que vai fazer um sacrifício, vai surgir um Enos que vai invocar a Deus. Aí o homem vai se afundando, e não tem ateísmo, sabe? Porque todos sabem a sua origem. Não tem outras religiões, porque todos sabem a sua origem. Apenas acontece que o homem se afastou. Aí Deus, para acabar com isso, Deus manda o dilúvio. E agora tem 8 pessoas que sabem a sua origem, sabem o livramento, sabem a verdade.
E, infelizmente, dessas 8, apenas uma linhagem vai seguir isto, que é a linhagem de Sem. As outras linhagens de Cã e de Jafé, há historiadores, teólogos, né, que vão dizer que eles estavam quase conseguindo corromper a geração de Sem para a construção da Torre de Babel, porque a Torre de Babel é a prova que a religião surge porque qual que foi a máxima que eles disseram? Façamos uma torre que chegue até os céus, para que se vier outro dilúvio, nós não sejamos varridos da terra. Então eles ficaram com medo de Deus e construíram. Façamos um nome para nós. Primeira rebelião da história da humanidade, né? Primeira manifestação aí tipológica do que será o anticristo, né? Façamos um nome, façamos uma cidade e vamos seguir conforme nós queremos. Aí tem uma outra visão da Torre de Babel. Eles queriam se conectar com Deus, que chegue até, façamos uma torre que chegue até os... Então eles queriam se religar com Deus, só que tem um problema. Eles queriam se religar com Deus da maneira que eles achavam correto. E não é assim que funciona. É da maneira que Deus nos diz como nós temos que buscar. Não é? É Deus que falou para Adão, que ensinou que agora teria que ter sacrifício, porque foi sacrificado um cordeiro. E Abel entendeu e sacrificou. Alguns entenderam, fizeram o sacrifício. Então o sacrifício não surge lá no animismo que nós vamos ver, surge do próprio Deus pregando como que o homem teria que buscar a ele. E você observa isso, que o que Noé fez, né? Noé levantou um altar diante de Deus, né? Quando saiu da arca. Então, porque Deus transmitiu como que teria que se chegar a ele. Agora tem uma galera que quer se chegar como eles querem. E não é assim, daí Deus veio e mudou toda a concepção do homem para que o homem não se compreendesse. Aí você vai observar em histórias de povos vizinhos, você vai ver que todos têm a história do dilúvio. Tem um Noé, que se chama de outro nome. Na Suméria, por exemplo, o Noé, que nós chamamos o Gilgamesh. Tem um dilúvio, tem pedras, né? A Suméria tem pedras com desenho de 2 anjos guardando uma árvore. O que remonta isso? Ao jardim do Éden, quando Deus colocou 2 querubins para guardar a árvore da vida. Então você observa que a história, o homem saiu teve uma origem. E daí, conforme ele foi se afastando, aconteceu aquilo que eu falei. Conforme o homem vai se afastando, ele vai perdendo a imagem original de como adorar a Deus verdadeiramente. Aí o inimigo vai entrar nessa, e daí vai surgir diversos deuses, o politeísmo. Aí vai surgir aí diversas religiões, expressões religiosas. Mas na verdade, o que o homem queria? Se religar com o verdadeiro Deus, mas não conseguiu. Precisou Deus vir à terra e fazer essa ligação novamente, né? Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo. Ele mesmo nos reconciliou, porque o homem não conseguiria verdadeiramente se ligar a Deus. Vamos lá, abordagem das religiões, crenças a respeito de Deus. Então existem diversos deuses, né, diante disso. Vai ter o panteísmo. O que é o panteísmo? Deus é tudo, tudo é Deus. Deus é a árvore, Deus é a planta, Deus é o sol. Então eles confundem criação com o Criador. Então para quem segue o panteísmo, ele vai dizer que esta árvore aqui é Deus. Nós sabemos que não é Deus, né? É uma criação de Deus. Então vai ter outras ali que coloca ali, que eu só vou comentar aqui com os irmãos, que é o deísmo. O que é o deísmo? Lá em outros livros nós vamos analisar isso. Ora, só para não confundir, nós temos o deísmo e nós temos o teísmo. Deus criou tudo e deixou a sua criação, abandonou, não mantém relacionamento, não se relaciona com a criação. Agora, o que é o teísmo? Deus criou todas as coisas, mas Ele se relaciona com a criação. Aqui não.
Aqui não se relaciona, aqui ele abandonou a criação e disse, vivam conforme queiram. Agora no teísmo, Deus ele cria e Deus ele cuida. Isso é evidente na Bíblia, porque o homem caiu. Deus deixou o homem. Deus poderia, né? Ó, se vire agora, eu vou criar outro mundo lá, não quero mais saber de você. Mas Deus não fez isso. O que Deus fez? Deus prometeu a salvação. Deus projetou uma maneira que o homem se salvasse, fosse salvo. Aí nós vamos para o animismo, irmão. Página 16. O animismo é uma das primeiras expressões religiosas, né, que nós temos, que é o que? Animismo vem do termo ânima, né? Tudo tem um ânimo, tudo tem uma ânima, uma alma, tudo tem uma alma. Então eles pensavam que todas as criaturas tinham uma alma viva, né? Assim como o homem. Aí eles vão adorar, vai ser objeto, né? Vai ter aquele misticismo que vai voltar em volta disso. No animismo, muitas religiões posteriormente serão animistas, que vão dar vida a esses objetos, né? Aí nós vamos ter do animismo, página 17, a magia imitativa, magia simpática, magia contagiosa, né? Aí tem o que significa cada um ali. Então você vê que eles são místicos, né? Vai ter a diferença entre boa magia e má magia. Assim como o espiritismo é assim, né? Mesa branca, né? A boa magia. Na macumbaria também é assim, ó. Tem os que fazem o bem, mas tem os que fazem o mal. Bem entre aspas, né? Porque a pessoa vai lá e diz assim, ó, quero que fulano venha ser meu marido, venha ser minha mulher, fulana venha ser minha mulher. Faça uma amarração aí. A pessoa vai viver contra a vontade, né? A outra, né? Vai viver contra a vontade dela, porque ela não ama, mas ela não consegue se ver livre daquela pessoa, porque há algo no mundo espiritual, demoníaco. E há poder nisso? Há poder. Até que venha alguém e repreenda, né? Repreenda pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, e a pessoa seja liberta. Sabe o que acontece lá na África? A África é um país terrível, né? Onde eles importaram a bruxaria, né? Lá na África os bruxos conseguem se transformar em animais, cobra, coruja, conseguem passar a mão assim, ó, e abrir, sair da palma da mão um monte de aranha. Eles conseguem, segundo um príncipe, né, que se converteu, eles conseguem fazer com que a mulher não gere, que ela fique grávida. Fique grávida e passa os 9 meses, ela vai ficar com o bebê preso ali. Aí o que tem que fazer? Tem que procurar um bruxo mais forte para desfazer aquilo que o bruxo mais fraco. No caso, tem que pagar alguém mais poderoso que aquele que amarrou a criança ali, né? Que segurou. E ele contando isso, dizendo que diversas pessoas vão buscar oração e ao orar entra em trabalho de parto na hora, né? Porque Jesus se quebra. Oi? Não, isso no mundo. Isso é mundo maligno, né? Não, mas existe a questão de alguém mais forte, mais poderoso, né? Fazer uma magia mais forte. Por quê? Existe, o que existe? O diabo coloca a doença e ele tira, né? Existe uma hierarquia? Existe uma hierarquia de anjos, né? Caídos e anjos de Deus, né? Então, existe bruxos que têm mais poder, né, vamos dizer assim, e bruxos que são mais ralezinhos, vamos dizer assim. Existem níveis, né? Diferente. Agora não é expulsar, né? Porque agora o que Jesus diz é a questão de expulsar. Um demônio não vai expulsar outro pelo nome de demônio, isso é dividido. Agora magias, né, feitiços, enfermidades e o outro tirar, ele faz isso que é para quê? Para mostrar que ele tem poder, para enganar. Agora você não vai ver um diabo expulsando um demônio, né? Um demônio expulsando o outro, né? Aí isso é dividir, né? Porque se um está trabalhando ali, o outro tem a capacidade de continuar trabalhando, só que de uma outra forma. Ele vai fazer, ele não vai tirar dali.
O que nós poderíamos fazer, por exemplo? Eu no início da minha fé eu orava muito, porque eu ouvia as experiências, eu orava muito porque Deus me arrebatasse em espírito, né? Porque se nós tivéssemos essa capacidade, o que nós faríamos? Nós iríamos para o céu lá, em um arrebatamento, nós nos arrebataríamos, né? Para poder chegar lá, mas isso só depende de Deus, né? Ó, Jesus chamou João lá, né? É claro que tem o elo, de fato tem, não é um cordão, mas tem um elo para que o homem viva. Por exemplo, se houve um arrebatamento de alma, o que precisa ficar para que o homem não morra? Precisa ficar o seu espírito. Então daí a alma dele de fato sai, mas tem o espírito que vai fazer, vai manter, né, a vida, né, nessa pessoa. Aí depois ele volta. Agora tem o arrebatamento de espírito, que é o espírito da pessoa que vai sair. Então o que João teve? Um arrebatamento de espírito, foi arrebatado em espírito. Paulo, o que Paulo teve? Paulo disse, ó, não sei se no corpo ou se fora do corpo, porque a realidade daquilo que ele vivenciou foi evidente. É claro que João também viveu a realidade, só que João viveu numa outra dimensão. Paulo viveu na dimensão de todas as sensações, porque a alma é tudo que nós somos. Então Paulo disse assim, ó, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Na verdade foi fora do corpo, porque se fosse com o corpo ele subisse lá, ele não voltava, porque daí Jesus iria arrebatá-lo. Então, o que aconteceu em Paulo? Um arrebatamento de alma. O espírito vai fazer essa conexão. Arrebatamento de espírito em João, a alma mantém a vida. Aí tem até arrebatamento de corpo, né? Que é o caso de Filipe, né? Saiu de um lugar e apareceu em outro. Então isso existe, se você analisar, existe esse sair, mas não que o homem tenha essa capacidade, né? Não temos como provar, né, isso, né? Aqui para dizer, toda vez que eu falo sobre isso, eu tenho até vergonha. Porque teve um dia um grupo de 6, eu não tinha dinheiro para prestar, tinha umas moedas. E não sei o que aconteceu. Eu estou meio confuso em relação a isso. Eu tenho vergonha porque alguma coisa eu senti. Na hora de eu ofertar, eu cheguei com a minha moeda no gasofilaço e derramei as moedas para cair dentro. Elas caíram toda fora, não entrava dentro das moedas. E eu estava aqui sentado e estava me vendo lá, fazendo fazendo oferta. Totalmente confuso. Até hoje não. Existe também no mundo, por exemplo, existe visão, né? Deus nos Eu dá. achei interessante que eu estava aqui, ó. Continuei aqui. Eu acho que Deus estava mostrando a intenção do teu coração. Existe. Aí vi lá colocando Você Não. estava a moeda com no jogo. seu falsidade não. Tá dando um pouquinho, não vai entrar não. Ó. Não, eu fiquei com vergonha porque minhas moedas não entraram. Eu acho que você não preparou Então, você tinha. Exatamente, vai ligou, existir você visões que Deus quer falar alguma coisa em algum momento. Chama a atenção, né? Vai ter sonhos que Deus vai Você saiu falar. do teu corpo, você não saiu. Então existe isso, porque como é visão, é algo que realmente é uma realidade evidente. A visão é diferente do sonho. O sonho é quando você está dormindo lá e às vezes você tem alguns sonhos que são proféticos no meio disso. Agora a visão, você está às vezes aqui andando, daqui a pouco você te abre a visão, você vê anjos, vê demônio, ou vê algo que Deus quer te revelar. Então tudo isso existe, né? O mundo espiritual é bem complexo, né, irmãos? Talvez tenha muitas coisas que nós desconhecemos e haja. Então tem muitas coisas. Por isso que Deus ele até falou para o povo, ó, não vá buscar necromantes, pessoas assim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que existe muita coisa dentro do mundo espiritual, o inimigo aproveita para enganar, para engodar a gente. Por quê? Porque nós somos finitos, não temos a condição de ver o mundo espiritual se Deus não nos abrir os olhos. Então Deus, Ele privou o homem, né, de buscar essas áreas aí, que é o próprio diabo, né? Uma das mentiras do diabo é essa: teus olhos serão abertos independente de Deus. Os seus olhos serão abertos.
Ou seja, você vai ver todas as coisas, vai compreender todas as coisas, vai saber todas as coisas. E tudo isso que nós estamos falando aqui, que o irmão falou, o que a astrologia mostra, muitas coisas são formas de abrir os olhos do homem, até drogas, né? Farmacos, né? Drogas, né? Faz com que o homem tenha essas visões, mas não é visões que sejam edificantes, produtivas, reais. Então, diz que quem usa droga até o unicórnio vê, né? Quem já usou. Então, o que é? Abre a mente, mas não para a realidade do mundo de Deus, que era o que Deus queria abrir a visão para Adão. É de mentiras, né? É de falsidades. Então, são de coisas terrenas. Por exemplo, o caso que o irmão colocou lá, que se ensina as técnicas, de coisas terrenas, não de coisas que vai ter produtividade para a eternidade, né? Que vai edificar a tua vida espiritual, certo? Então, de fato, se nós analisarmos, existem muitas coisas e que tem coisas que você se pega questionando, que às vezes tem quase que até provas cabais ali que você vê que é uma realidade, mas são realidades que não por exemplo, a consulta de Saul, quem esteve do lado ali disse que era Samuel, mas não era Samuel. Mas quem esteve do lado disse que era Samuel, porque o próprio Saul falou: ó Samuel. Daí os historiadores que estavam próximos, que era o seu pajem ali de armas, né? Que ele transmitiu que Samuel veio a eles, porque foi visto mesmo. Foi visto alguém. Então, mas não era Samuel. Então observa, nós temos que conhecer, porque a gente tem que conhecer as coisas a partir do olhar de Deus, né? Do olhar do próprio Deus. E hoje o que nós temos para isso? A Bíblia, né? Para nós crivarmos. Porque senão a gente acaba sendo enganado por algumas questões que até parecem, né, ser reais. Então é muito complexo, né, o mundo espiritual, né? Porque nós não somos especialistas no mundo espiritual. Não tem como, né? Mas Deus dá discernimento. Exatamente, né? A Bíblia fala que o Espírito ele até no próprio culto, assim, às vezes a coisa tem aparência de Deus, mas o Espírito Santo também. O Espírito Santo é mentiroso, né? Então ele manipula. Isso. Ele está sabendo a situação, né? Ele manipula. Ele consegue mudar a realidade, né? Às vezes a coisa vai mesmo da pessoa. Aí ele faz o outro aqui acreditar nessa magia, essas coisas assim, para que ele faz alguma coisa para. Aí não chega outro dia lá e ele vai pensar que ele conhece a situação. Igual eu fui. Na igreja, ele fui uma moça, eu desenho o filho dela. Aí eu falei, essas coisas de desenho. Daí ela falou, não, então, onde é minha igreja? Ela falou, não, não, quando chegou na casa dessa desenheira, ela falou assim, ó, pô, tinha 7 demônios trabalhando aqui. Ela falou, tinha 7 aqui. Ela falou, tinha 7, não foi quanto? Tinha 7 aqui. E viu que você estava chegando para mim, viu que você estava chegando e foi embora. Nós fomos embora e eu vou voltar. Falaram que você termina. E aí até falou, você tem uma coisa de pronta, de comida, não tem essas coisas aí. Eu até falei para a moça, você viu a minha mãe orando, né? Aí depois passou uns anos, eles destruíram um sangue de cubo ali na sala. Quando chegamos lá, a mulher falou assim, eu tinha sede aqui e saindo porque sabiam que estavam vindo. Eu fiquei pensando, como é que eles sabiam que nós estávamos vindo? Como é que eles sabiam que estavam vindo? Só para você se achar. Não, sabe o que é? É que aquilo, tipo assim, ó, porque o mundo espiritual ele está vendo as coisas acontecendo, então ele manipula. Então você, ele viu você vindo, você tem que tomar banho de vinho, tem que tomar banho que vai acontecer a hora, aí vai desenvolvendo sobre você. Eles falam. Esse é o primeiro ali. Às vezes a pessoa tem. Aí vai dando certo, daí vai lá, vai dar certo, vai dar certo. Às vezes a pessoa tem hipoglicemia, diz que tem que desenvolver a mediunidade da pessoa, eles vão engodar, né? Aí detalham, isso tem até dentro de religiões a teologia da prosperidade, tem bases nisso, pensamento positivo, né? Você visualizar, Então existe também fragmentos. Nós vamos lá para o café, depois a gente continua aqui. Irmãos,
uns 30 minutos para falar do hinduísmo. Então, as religiões, página 25, as religiões orientais. Já rosa 27, aqui em hinduísmo. 27? É, página 27 então. As religiões, é que houve mudança, né? Até eu corrigi esse livro, aí eu estou com um livro antigo ainda. O hinduísmo e religiões orientais, eles vão ter base lá no animismo, né? Que é dar ânimo, dar vida, né? A coisas, a objetos. Então daí ele coloca, o comentarista coloca ali no Conhecendo o Hinduísmo, que por sua vez o hinduísmo teve, o animismo teve a sua origem no monoteísmo. Irmãos, essa questão de conceito monoteísta, ele existe nós olhando para a religião, para a época e vendo povos que adoram um Deus, monoteísmo, um Deus, povos que adoram outros deuses, politeísmo. Só que para o povo que vivia lá, eles não tinham esses conceitos, né? Por exemplo, Abraão, que é o pai do monoteísmo que nós chamamos, Abraão não tinha um conceito, né? Esse conceito de monoteísmo. Até porque Abraão elegeu Deus, vamos dizer assim, né? Deus falou com ele e ele escolheu seguir esse Deus que adorava diversos deuses, né? Então o povo de Israel, o povo bíblico aqui, até o cativeiro babilônico, eles nunca foram monoteístas de fato. Eles foram monolátricos, certo? Aqui, olha, como que era o povo era assim. Porque claro que a princípio da história o que existiu era o que? O monoteísmo, um só Deus. Depois o povo se desviou, surgiu aí o politeísmo, diversos deuses. Depois o povo desenvolveu um pouquinho mais, surge o termo enoteísmo. Vou colocar aqui, né? Opa, estou forte. Então quando a gente coloca assim, ó, monoteísmo, o que é? Um só Deus, né? Então, politeísmo, vários, né? Incontáveis deuses, né? Às vezes, né? Como é o hinduísmo, né? Tem diversas divindades. Agora, enoteísmo. Nós vamos ver que os povos bíblicos, na grande maioria, também eram enoteístas. O que é enoteísta? Eles creem em um Deus, porém não negam a existência exatamente, outros deuses. Questão da religião cananeia, né? De Canaã. Do cananeu, né? Cananeia é outra coisa. Cananeu, existia o Baal, mas existia Baal Zepup, Baal Zefon, Baal Peor. Então existia o Baal central, mas existiam, na mitologia grega que existe Zeus, mas existem vários outros. Então isso é um enoteísmo. Então Israel, ela foi no máximo, eles não conseguiram ser um monoteísta, de fato crer na existência de um Deus. Eles foram enoteístas, por quê? Ora, eles seguiam a Deus, ora eles seguiam a Baal. Ou seja, eles não deixavam de crer que Deus era todo poderoso, mas eles acreditavam que Baal também tinha um certo poder, que era Deus. Mas então na religião católica eles também são meio assim, não são? Eles creem em Deus, mas aí tem a Maria diz, Maria Mas não chega a classificação de Deus, né? Aqui é Deus mesmo, né? Classificação de Deus, né? Eles têm no seu escopo idolatria daí, né? Porque daí é aqui, ó, o povo de Israel foi enoteísta, monolátricos. Vem de monolatria, que é o que? Adoração a um só. Latria vem de latreia. Latreia é adoração.
Consagração. Então eles foram monolátricos por muitas vezes, porque eles adoravam somente a Deus, mas tinham um altar para Baal, mas tinha um altar para Zera, tinha os postes ídolos. O que acontece com o catolicismo? Eles são polilátricos, né? Eles adoram, creem em um só Deus, mas eles adoram a diversos. Hoje eles estão até tirando essa imagem, né? Eles estão tirando isso do conceito. A renovação carismática está tirando esse conceito de adoração a esses santos, mas ainda há as orações para esses santos, mas eles estão arrancando. Por exemplo, a renovação carismática mesmo, eles só têm os santos como se fosse uma foto ou uma imagem de uma pessoa importante, mas eles já não adoram mais aquelas imagens. Não? Tem muitos da renovação carismática que não rezam para nenhum santo, só oram para Jesus. Ou rezam, que é o termo que eles usam, né? Só rezam para Jesus. Então hoje está diferente, né? Hoje eles estão mudando. Estão mudando. E detalhe, se eles estiverem seguindo a verdade central da Bíblia, as doutrinas da Bíblia, serão salvos também. A gente não pode jogar as pessoas num pacote, né? Não pode jogar os adventistas num pacote. Claro que nós vamos falar seitas, heresias aqui, a gente vai ver os erros, né? Inclusive vamos também ver alguns erros que nós cometemos. Mas agora, questão de salvação não é com a gente, né? Nós não sabemos. A Lu quer perguntar alguma coisa? Ok. Tá certo? Então o hinduísmo, origens do hinduísmo. Então eles dizem que são a religião mais antiga. Na verdade, uma religião com nome, com um sistema, né? Propriamente feito, pode ser mais antigo. Mas se você ver os cananeus, se você ver os sumérios, eles não eram hinduístas, né? Eles já tinham também um sistema de adoração. Com um nome, com um sistema religioso, bem provável que seja o hinduísmo, que nós vamos ver aqui a época. Ó, períodos da história hindu. Olha lá. Temos o período védico, de 2000 antes de Cristo até 600 antes de Cristo. Vai surgir os Vedas lá, que são os seus escritos sagrados. Veja que é antigo mesmo, né? Períodos da história hindu. Não sei qual página está para vocês aí. Veja aí. Tópico. Períodos da história hindu. Está aqui na 28. 28. Período védico, já comentei. Período da reforma entre os séculos 10 e 9 a.C. Você pegar século 10 e 9 a.C., está ali o comentário. É a época que Elias estava debatendo lá, combatendo os profetas de Baal. Então observa, eles estão na história, uma história paralela, né? À história bíblica. Nós não conhecemos essas histórias porque nós centramos na história bíblica, no desenvolvimento que o povo de Deus tomou. Mas a história do mundo aí gira, né? Lá nos orientais, a religião já existia, uma religiosidade já existia, aqui no Brasil existia, só que não tem como a gente conhecer toda a história, né? Detalhes, até porque nem tudo foi escrito também. Imagina se fosse escrito, né, ponto a ponto das histórias. Não existiria, aí o que João fala é verdade, né? Não caberia no mundo, né, tantos livros, mas no céu cabe, né? Porque tem os livros, né, das obras dos homens. Olha que grande que é o céu, né? Há livros. Outro período aqui, ó, clássico, que vai surgir ali a ideia da trindade, vamos dizer assim, né, hinduísta, o Brahma, Shiva e o Vishnu, que é o Trimurti, né, os três deuses, ou três modos de Deus, segundo eles, e o Bhakti, né, período de devoção. Eu não sei se o meu hindu está certo, tá? Meu hindi, né? É hindi, acho que é, né? Fala em português, né? Então, característico. Aí depois você vai ver que o jainismo, o budismo, você vai ver que o hinduísmo é aquela religião que aceita tudo, né? Até eles dizem aqui, eu tinha marcado aqui, ó, que os outros se transformem. Nós não temos necessidade, porque nós abraçamos tudo. Você quer vir com os teus pensamentos, a gente abraça também. Tem problema. Foi o que o catolicismo fez lá, quando o catolicismo não, o cristianismo, vamos usar aqui. Cristianismo institucional de
de Constantino, pode vir com as tuas crenças. O que importa é você estar aqui. O que importa é você se declarar cristão. Pode fazer o solstício de inverno, pode fazer isso, pode fazer o que for. O que importa é você ter o título de cristão e me apoiar politicamente. É isso que importa. Então, por isso que há uma grande diferença entre o cristianismo institucionalizado do Evangelho de Cristo. O cristianismo institucional só preza pela instituição, pelo que a instituição prega, ensina, mas o Evangelho preza pelas verdades bíblicas que Cristo ensinou, certo? Então essa é a característica dos hindus. Vamos ver as características sociais, a característica religiosa, né? Eles aceitam tudo. Características sociais, que são os sistemas de castas que eles têm, né? Lá os brahmanas são as castas intelectuais e sacerdotal, os kshatriyas são as castas dos governantes e guerreiros, Vaishyas são é a casta dos agricultores e artesãos, Sudras é a classe mais baixa dos trabalhadores. E dentro do sistema deles de casta não pode mudar, né? Quem nasceu numa casta, ele vai até morrer, ele não pode almejar ser de outra casta. Por exemplo, um trabalhador lá, um Sudra, jamais será, melhor dizendo, né? Um Brahma, um intelectual, poderoso, ou um sacerdote. Ele não pode melhorar de vida. Não pode. Dentro da cultura hindu, não. Quem nasce nessa casta permanece até a morte. Aí tem os rebeldes, né? Tem os que deixam, né? Vamos dizer assim, né? Existem os que deixam, né? Justamente por causa disso, né? Daí se mudam, saem aonde a força deles, né? A religião é forte na Índia, eles deixam aquela região, Tibete ali, surge muito, o hinduísmo vai derivar. Na verdade, as orientais, tudo praticamente é hinduísmo. Que é o jainismo, nós vamos estudar taoísmo, budismo, tem até muçulmanos hinduístas. Daí no caso aí, então não tem como sair mesmo, porque a criança nasce numa família pobre. E vai, não tem. Aqui nasce a família pobre, mas tem como você lutar, batalhar e melhorar de vida. Sim, Lá não tem como. Lá vai ter que permanecer. A criança já cresce naquela cultura, né? Exatamente. Tá certo? Daí nós temos aqui o estudante, uma das quatro fases da vida. Ele vai se preparar, o chefe de família, né? No momento que amadurece, o aposentado e depois o sábio santo, né? Que é o homem que deixa a família para meditar, para ir para mosteiro, como foi um Buda, né? Que saiu em busca da verdade. E nós encontramos a verdade, que é Cristo. As mulheres não têm muita... É uma cultura, vamos dizer assim, machista, né? Uma cultura que não dá ênfase às mulheres. É uma cultura oriental, na grande maioria. As mulheres vão ficar responsáveis só pela casa, pelos filhos, vai ficar dentro dessa questão. Tá certo? Claro que algumas coisas, existem lugares mais desenvolvidos lá, existem lugares menos desenvolvidos, certo? Porque existem pessoas que são, castas aqui, existem pessoas que são inteligentes, são pessoas ricas, né? Então existe, só que o rico é rico e pronto, acabou. Agora o pobre nunca pode ser rico. Quando nasce na riqueza já gosta. Pobre já era, né? Ele pode ficar pobre também, não, porque está dentro daquela linhagem, né? Aí ele nunca perde, porque ele se mantém no poder. Não é igual o Brasil, por exemplo, né? Que pode fazer maus investimentos lá, claro que ele pode perder alguma coisa, depende se for um investidor. Mas a família é muito rica, então já tem privilégios, né? Acaba tendo privilégios. Então, os conceitos da deidade hindu. Crença ali, O que é evidente no hindu é o que? Eles têm fé, eles creem que a fé é universal, todo homem tem fé, porque é uma das constituições do espírito do homem, que Deus colocou no espírito do homem é a fé. Então toda a humanidade tem fé, eles terão. E o que é universal dentro dos hindus, porque existem diversas crenças,
Mas a crença universal é a veneração à vaca, né? A adoração à vaca. A vaca é um animal sagradíssimo, né? Então, em todos os ramos do hindu, a vaca é sagrada, não pode matar, inclusive eles não matam nem bichos, né? Porque com eles vai ter o conceito de reencarnação, então pode ser uma avó lá, então pode ser um parente lá, a baratinha, eles não matam. O que eles fazem? Alguns lugares lá, eles colocam leite para ratos vir beber, daí o rato defeca, urina, e eles bebem aquele leite, né? Porque eles acreditam que ali tem vida, que o rato é um deus também, então ele tem vida, né? Então, para nós é algo totalmente fora da realidade, mas da cultura deles isso já é de anos. Observa que eles têm essas culturas bem antes de Cristo. Eles já têm algumas crenças, algumas práticas, né? Significados ali, olha, de Brahman. É um vocábulo masculino, quer dizer Deus Criador. Então, Brahman é um vocábulo neutro, não tem sexualidade, né? Não é nem masculino nem feminino. O Brahmanismo é a religião da Índia nos tempos do Upanishadas e do budismo. Nós já vamos ver esses tempos aí. E houve diversas mudanças, né? Diversas mudanças dentro da sua crença. Aí nós temos aqui um período de monismo, que é cerca de 600 a.C., que se tornou uma filosofia popular, e depois o dualismo, né? Que opunha-se à doutrina védica. Então o monismo veio, uma natureza, uma natureza apenas, né? Ou seja, eles acreditavam que todas as almas estavam ligadas à alma de Brahma, estavam conectadas como uma só natureza. Depois já houve uma mudança, não está conectado. Então até eles tiveram reformas, né? Aí nós temos ali o Trimurti, na outra página lá, vamos ver. Nós temos o Brahman, que é a realidade dos Upanishadas. Eu vejo o Aqui no 32. 32? Isso. O Trimurti ali, o que é? É as três expressões da divindade para eles, né? Brahma, não é a Brahma, né? Brahma é o Deus Criador, respeitado por todos os hindus. Shiva é o Deus mais popular do período é Shiva, é chamado de destruidor, é tipo de um diabo, né? De um demônio. Só que é necessário, né? É um necessário, porque precisa destruir, né? Precisa haver morte. E o Vishnu, que é o terceiro Deus do Trimurti, né? É conhecido como um Deus de amor, de graça, de perdão. Agora quem diz que a Brahma da cerveja não é em homenagem a isso? Exatamente, né? Você vê como se escreve, é igualzinho, né? Tem ligação. Então observa, isso aqui, irmãos, é três divindades, não é o que nós cremos, um Deus, três pessoas. Isso aqui são três divindades diferentes, certo? Até porque em Deus você não vai ver isso aqui. Em Deus você não vai ver destruidor. Em Deus você vai ver um juízo se a pessoa não obedece. Mas não existirá isso aqui, certo? Lugares e pessoas sagradas, né? Então tem templos, né? Eles têm os seus templos, diversos templos, né? Professores, gurus, são pessoas sagradas, né? São pessoas que ensinam a sua cultura. Aí nós temos ali também a vara sagrada, que são hindus que adoram a vaca. Tá arriscado aqui dentro, né? Eu falei vara. Eu risquei bem em cima, daí apareceu um R. É a vaca sagrada, né? Que todos os hindus eles adoram. Mahatma Gandhi, o mais conhecido entre nós, né? Um dos mais importantes. Ele vai dizer sobre a vaca, né? Que é um fato central do hinduísmo. É a crença concreta que todos os hindus têm. Então, se tem uma coisa que todos os hindus têm em comum, é a adoração à vaca. Segundo aqui, ele fala que os bichos, eu pensava que eles tratavam muito bem com isso. Mas aqui fala que às vezes elas ficam até sofrendo, passando fome pelas estradas secas da gente.
É que depende da região que ela realmente está, não vai ter. Não é sempre que ela vai ter regalia, vamos dizer assim, né? Mas eles, o que está o conceito deles é em adorar e não matar, né? Não matar. É claro que quem pode, vamos dizer assim, aquela classe mais poderosa, vão ter esses animais e vão cuidar desses animais. Agora não é uma questão que popularizou, né? Que engordam a vaca e empobrece a pessoa e tiram do alimento. Isso pode ser que não aconteça, né? Até onde eu sei, houve uma grande fome lá, que eles proibiram de matar a vaca, porque a vaca era uma fonte de alimento das crianças. Começou aí esse negócio de sagrado e adoração. Isso quando eu li lá, eu estudei um pouco esse. Certamente, é evidente que em algum momento da história houve aí algo que uma vaca, eu até ia comentar, acabei não comentando, uma vaca acabou suprindo algo, né? Que daí, para ele é igual, se nós já no deserto, para nós se aparecer algo que nos sacia a sede, vai ser sagrado, né? Aí o problema é o depois, né? Continuar adorando, continuar a adoração, sendo que não precisava, né? É igual lá no deserto, Deus levantou uma serpente de bronze para aquele momento, para que eles temessem a Deus, não para que eles idolatrassem. Aí depois de anos acharam lá a serpentinha e estavam adorando, né? E levantaram novamente e ficou em um dos montes lá para ser adorado. Então, esse é o problema do homem, né, que se afasta de Deus, na verdade, né? Ele vai criar, né? Ele vai criar às vezes deuses, vamos dizer assim. O homem tem três partes, né, no brahmanismo: a mente, o sentimento e as ações. Daí eles dizem que o brahmanismo trabalha a mente, o jainismo, depois eu vou dar uma leitura aí para vocês entenderem. O jainismo ele pega mais as ações, e os budismo enfatizam o erro do sentimento do homem, certo? O homem e o pecado, né? Eles creem no homem, a crença deles é uma reflexão de Brahma. O homem não é um próprio eu separado, por isso não tem valor próprio, né? Então as ações erradas não são pecados, não tem conceito de pecado como nós temos, certo? Aí tem o Maya ali, ó, que são Upanishadas, revelam outro conceito do problema humano. Eles não mencionam o pecado, tampouco, pelo contrário, as pessoas sofrem uma Maya, uma ilusão, que é a ilusão e a ignorância, né? Se o homem está em plena comunhão com o Brahma, ele não tem isso, mas se ele tiver, ele está em Maya, né? Não está em pecado, está em Maya. Aí tem o karma, né? Que nós às vezes usamos, né? Quando acontece algo errado, né? Aí isso é karma. Né? Às vezes tem gente que porque nem sabe, a gente tem que ensinar, nem sabe o que significa, né? Meu Deus, às vezes você vê um grupo Então, o karma é exatamente isso. Eles procuram viver uma vida ética. Os ensinos deles são bem filosóficos também, né? Oriental tem essa questão filosófica. Então eles vão ensinar para que a pessoa viva uma vida bem ética. Você vai ver no budismo, no jainismo, depois a gente vai mostrar. Para quê? Para que ele reencarne em algo melhor, uma pessoa melhor, e essas reencarnações cheguem, ela não pode praticar o mal, porque se ela pratica coisas más, ela vai reencarnar em animais inferiores, né? Até insetos. Aí isso é chamado de karma, né? Então eles têm que tomar cuidado, né? Tem que ir melhorando até chegar o momento de transcender. Ele vai ser liberto das reencarnações e vai se unir ao Espírito Divino, né? Que eles dizem, né? Ao Brahma. Vai sair, né? Então eles acreditam que chega a um determinado ponto, a pessoa viveu perfeitamente, então ela não vai reencarnar, ela vai transcender, a sua alma vai para o grande cosmos. É isso que eles dizem, certo? Então eles têm que fugir desse karma aí, né? Karma significa literalmente ali, ó, obras, e é o vínculo da lei e a causa, né? A lei da causa e o efeito. A crença é que Atman, a alma humana, pode se unir à grande alma Brahma,
E essa união é realizada mediante o karma que a pessoa tem, e esse karma depende das boas ações. Alguns dizem lá, a pessoa tem um karma ruim, quer dizer que ele tem más ações, a pessoa ruim, daí ele vai reencarnar numa barata, miserável. Então, é mais ou menos assim, né? Ele tenta contextualizar para ficar mais divertido aqui o conteúdo. A salvação para eles, então tem um tríplice caminho para chegar à salvação, para se unir a Brahma. Só ir no boteco. Não, é lá, o caminho das obras é o primeiro, então tem que ter boas obras para que, olha lá, ó, ou o karma magra lá que eles dizem, né? Que é mediante essas práticas religiosas, os hindus creem que ficam mais próximos de serem libertos do ciclo do karma, que é das reencarnações, esse ciclo liberto. Por isso que eu digo que às vezes tem religiões aqui dentro da nossa cultura que tem bases no hinduísmo, né? Que é espiritismo, né? Ó, caminho do conhecimento, por isso que eles vão buscar muito conhecimento, meditar, ler, estudar, porque é uma forma de você se unir, você ser salvo. Caminho da devoção, que é o terceiro caminho, é o Bhakti Marga, né? Ou devoção amorosa. Você tem que estudar ali, ó, o Bhagavad Gita, Bhagavad, né? Gita ou Gita. Então você vai ser um religioso, vai estudar teologia, vamos dizer assim. Vai buscar conhecer mais, ser mais devotos, ser mais fiel, né? Vamos para os escritos hindus. É um tópico, veja lá. Quando eu falo tópico, esse aqui, ó, geralmente negrito, tá? Maior, para identificação. Então o primeiro escrito lá, né, irmãos, é os Vedas, que até é famoso hoje, é o principal, né? Consiste em nos quatro Vedas, é o livro de Sruti ali, os quatro Vedas. Depois nós temos ali, ó, os quatro escritos védicos, Rig Veda, Sama Veda, Yajurveda, Atharvara Veda, né? Meu hindu está lindo. Ó, os Upanishadas é da época de 700 a 600 a.C. O nome significa sentar-se perto de um professor. Então aí, ó, vocês são Upanishadas. Nós estamos analisando o hinduísmo. Lá formam parte importante dos Vedas, é como se fosse a Bíblia, né? O Vedas é como se fosse a Bíblia dos hindus, né? Também são chamados de Vedante ou fim dos Vedas, né? Temos ali os Smriti, né? Que é o segundo grupo de livros, que significa aquilo que é lembrado. Não tem a mesma autoridade que os Vedas, são comentários, poesia, o comentário bíblico deles, né? Esse aqui é o livro deles? São os livros sagrados, né, que eles têm, né? Que eles meditam. Algum é como se você lê, o Vedas é como se fosse a Bíblia, aí o Upanishadas ali são escritos que são às vezes pessoas comentando, né? Tipo um comentário bíblico, comentário rabínico, né? Ou os Smriti ali também, né? Que são comentários. Mas os Vedas, esses quatro ali, são propriamente o livro que eles se embasam, né? E o Bhagavad Gita, que é o livro, faz parte da Mahabharata. Li certo? Mahabharata. É um livro sagrado famoso dos hindus, conta a respeito de Krishna. Krishna é o maior deus védico, né? É que fica lá os Krishna, né? Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eles têm que cantarolar, né? Isso daí é o mantra deles, que eles ficam cantarolando. E eles só cantam isso? É uma das músicas, tem aqui, ó. Os Smriti tem poesias, né? Mas os que são devotos a Krishna, eles vivem falando esse mantra, que são cerca de 32 palavras repetidas, né? Entre Krishna e Hare e Rama, né? Daí tem a lei de Manu também, que é a principal origem ética da lei e costume dos hindus, certo? No livro de Bhagavad, eu quero ver se eu pego, no livro de Bhagavad tem lá o mantra, ou na internet você consegue ver.
Então é uma adoração a um Deus, né? Eles usam esse mantra porque a música, repetidamente, ela tem poder de transcendência. Por isso que hoje tem esse estilo aí, que são considerados aí psicodélicos, né? Que trabalha, que é tum, 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 tum. E a pessoa fica ali naquele barulho e vê tudo, né? Então tem vários estilos que trabalham lá dentro. Então esses mantras trabalham também. E existe, não? Hoje existe até em faculdade teológica, musicoterapia, né? Musicoterapia. Bom, tem coisas que a gente tem que analisar. Nem tudo é do diabo. Então tem gente que vai ser apologista ao extremo, daí vai dizer que isso é coisa do inimigo. Yoga, tem um livro que vai falar muito pesado contra o yoga, que é bom, é a mesma coisa da arte marcial lá que eu falei. Existe a pessoa que faz o yoga, que são quase as mesmas posições lá que um pilates, por fazer, para ganhar melhor condição física, e tem pessoas que fazem para reverenciar, que daí começam a usar os amuletos, né? Começam a usar a pulseirinha, que vai melhorar o humor, começa a usar pedrinha, né, que vai fazer isso. Então aí já é o ponto de reverenciar, de adoração, daí já é outra coisa. Agora se fazer por um condicionamento físico, né? É claro que vocês já estão bem avançados, mas em igrejas mais tradicionais eles são contra isso, né? Ginástica. Mas yoga não tem a questão da meditação? Não, o yoga não tem necessidade, né? Porque o que eu já vi algumas aulas de yoga, fizeram lá no trabalho. O que é? É até relaxamento e alongamentos que eles ficam. Aí tem, né? Tem aqueles que vão meditar, que vão querer transcender. Por exemplo, o que eu vi de yoga é relaxamento e alongamento. É claro que se você envolver, se quiser se envolver ali, vai levar para isso daí. Agora se você está ali, por exemplo, igual tem onde eu trabalho, o centro de idosos, tem idosos lá que tem gente que é pastor, vai lá, faz ginástica, e na ginástica tem dança, vocês já estão avançados, vocês não ligam para isso, mas vocês têm dentro da igreja, né? Agora, numa assembleia, por exemplo, isso daí, até coreografia, dependendo da coreografia, é do cão, né? Então imagine ele tinha uma irmã lá só que é claro que ela foi para o extremo, eu não dei essa aula. Depois foi comentado sobre isso, né? Do yoga. Aí a irmã usava até essas pulseirinhas, né? Tava usando. Aí ela até quis largar. Só que como ela é uma pessoa muito sistemática, né? Eu não quis, já que ela decidiu, colocou no coração largar, não quis mudar o conceito da mente dela. Eu falei, deixa. Já que ela colocou isso no coração, né? Mas se fosse eu ensinando, eu mostraria ela não ir para o extremo. Simplesmente. Quer, faz lá, alonga. Se você acha que está pecando, então vai para uma academia, procura um profissional específico e alonga na academia. Então, se você acha que se a tua consciência te condenar, né? Aí sim. Mas, irmãos, eu nesse ponto... Então, nesse ponto eu sou até bem liberal perto de um assembleiano, né? Porque eu não vejo problema. É igual aquele... Até perguntaram no núcleo desses dias, como é que é aquela? Aquele que fica tocando lá no chimbal, não é? Berimbau. Berimbau, Da capoeira. Capoeira, daí a capoeira. Porque eu falei, não sei, na minha totalmente leiga nessa assunto, eu acho que depende da música também lá, né? A capoeira começou com esse negócio aí de adoração, né? Eles cantavam as músicas aos deuses dele. Aí até colocavam os santos, né? Daí o povo pensava que eles estavam fazendo coisa da cultura, na verdade eles estavam, o que eles estavam? O que os negros fizeram? Eles estavam adorando as divindades deles, só que eles deram nome aos santos, né? A essas divindades, por isso que todo santo católico terá um equivalente orixá, né? Lá. Aí eles, na verdade, estavam dançando ou praticando e cantando. O que os brancos dançavam? Olha, eles estão dançando dentro da cultura dele, mas na verdade eles estavam adorando esses deuses. Só que hoje não existe mais, hoje existe o esporte. Eu conheço pastores que fazem capoeira. Sim. Na Assembleia foram criticados. Tem assembleianos que fazem capoeira. Claro que tem músicas que você não vai cantar, você pode até colocar músicas com cunho evangélico e cantar ali. Você não vai cantar lá do Preto Velho, né? Sim. Quem me ensinou foi o Preto Velho, porque tem essa música.
Mas, se você gosta do esporte, Paranauê pode, no Paraná. Só São Paulo que não pode cantar isso. Só Rio de Janeiro que não pode. Não, mas é isso que eu coloco, irmãos, é uma questão de equilíbrio. Porque às vezes se a gente for muito ao extremo, a gente se torna um fanático, né? Exatamente. Agora tem coisas que Deus faz, né? Tem coisas que Deus faz, né? Que Deus chama, daí a gente não pode se meter, né? Por exemplo, quando eu parei de fazer taekwondo, não foi por questões que eu achava que o taekwondo era uma adoração à divindade, porque Deus me mostrou algumas coisas e eu entendi que era para eu parar. Hoje, se eu for analisar hoje o que Deus fez, eu voltar não teria problema. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei o que Deus talvez estava me privando lá. Vai saber o que aconteceria? Será que eu estaria na igreja se eu estivesse envolvido naquele meio, onde tem a maioria ímpios? Talvez não estaria mais na igreja, mas hoje a minha mente é outra, hoje a gente já está... Exatamente, eu era adolescente, jovem, então foi nesse período que Deus me chamou. Só que detalhe, sempre quando eu quis voltar nunca deu certo, né? Então não é para ser. Até ser convidado constantemente a retornar, mas não tem como. Então, por causa do estilo de vida da gente, né? Então, só para terminar ali, ó, tem o desenvolvimento do hinduísmo, né? Influências modernas, líderes, e o principal ali que a gente conhece até hoje, Mahatma Gandhi, né? Que seguia alguns ensinamentos de Cristo. Ele gostava muito do ensinamento de Cristo, só que ele criticava muito, né? Até no hinduísmo terá algumas filosofias parecidas, só que ele criticava muito os cristãos, né? Que ele foi na Europa fazer uma peregrinação e ele via que os cristãos não condiziam com Deus que eles pregavam. Porque o Deus que eles pregavam é amor, mas eles não viviam amor. Conta a história que ele ficou meses na frente de uma igreja, dormindo, e ninguém deu a mão para ele. Ninguém estendeu, ele queria buscar conhecimento desse Deus do cristão, né, do europeu, vamos dizer assim, mas ninguém estendeu a mão para ele. E ele analisou que o Cristo que andou na terra, que era um Cristo de amor, pregava amor. Aí ele disse, até vou tentar pegar a frase que ele disse, né, que o Deus cristão até é muito bom, agora os cristãos não seguem esse Deus. Tem uma frase mais ou menos assim, né? Ele disse assim que ele seria um cristão se ele não tivesse conhecido, ele seguiria Cristo se ele não tivesse conhecido o cristão. O cristão também. Uma frase famosa. É outra frase dele, né? Realmente. Porque exatamente, às vezes nós pregamos um Deus de amor, E não faz nada. não vivemos. Não vivemos. Lá na história, lá está lá, camarada pregando lá na história, lá antigamente mesmo, século III, IV. Camarada pregando amor dentro da igreja, na catedral, e lá fora um dos principais bispos mandando o outro morrer lá, quebrando o outro, batendo o outro. Você vê aqui, e hoje mudou o tempo, mas às vezes você vê crente pregando amor e não amando, né? Nem a sua família. Bom, Deus abençoe, né, pastor?